A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Queria trazer uma palavra abençoada neste momento para as nossas vidas, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, a ti toda a honra, glória e louvor, que tudo que foi feito aqui seja para que o seu nome seja muitíssimo glorificado, Senhor. E já te agradecemos por tudo. Amém. Então, o tema de hoje é o Tribunal de Cristo, que diz assim: os destinatários da segunda carta aos Coríntios eram filhos de Deus, pessoas renascidas que um dia estarão com o Senhor. Apesar disso, 2 Coríntios fala de um tribunal e de um julgamento que ainda virá. Está escrito que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo inclui a si mesmo ao usar o plural nós. À primeira vista, essa passagem parece estar em contradição com João 5,24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas essas passagens serão contraditórias apenas se não levarmos em consideração que haverá diversos julgamentos futuros. Em sua carta aos Coríntios, Paulo está mencionando um julgamento bem diferente daquele a que Jesus se refere no Evangelho de João. Nós cristãos também teremos de prestar contas diante de um tribunal, mas neste estará em julgamento apenas nosso galardão e não a nossa sentença por nossos pecados. Nossa culpa foi expiada pelo sangue do Senhor Jesus, que ele derramou na cruz do Calvário, onde pagou por toda a nossa culpa de uma vez por todas. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Hebreus 10, 14 ao 17. Em Colossenses 2, 13 ao 15, a Bíblia fala que o Senhor rasgou o escrito de dívida que era contra nós e que ele triunfou sobre o pecado e a morte. Existem passagens que dizem que somos participantes dessa vitória de Cristo. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que triunfo seria esse se um cristão acabasse perdendo sua salvação outra vez? Que vitória seria essa se o Deus Todo-Poderoso, que não poupou seu próprio Filho, permitisse que Satanás lhe arrancasse novamente seus filhos salvos e eleitos? Isso não seria triunfo, mas nós somos vencedores por meio dele, já e desde agora. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. 2 Coríntios 5,10 diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, nossas obras estarão em julgamento, ou seja, o que fizemos ou deixamos de fazer com os dons e talentos que nos foram confiados, depois de salvos. Que fruto produzimos? Que semente plantamos? Essas coisas serão reveladas no tribunal de Cristo e condicionarão o que receberemos como recompensa. Um cristão deve produzir fruto e não contentar-se apenas com sua própria salvação. Deve servir com boas obras para alegrar seu Senhor. Essa é a nossa tarefa, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Mas o que são boas obras? São aqueles atos e palavras que contribuem para a glorificação do nome de Deus. Assim brilhe também a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16.
Cada palavra e cada ato que contribui para que o nome do Senhor seja glorificado é uma boa obra. Por exemplo, se eu prego a palavra e depois da mensagem os irmãos ficam falando que eu sou o máximo como pregador, então minha mensagem certamente não foi uma boa obra, já que evidentemente desviei a atenção dos ouvintes do que é essencial, que é o Senhor, e a dirigir a minha própria pessoa. Mas se os ouvintes chegam à conclusão, como é grande nosso Deus, que Salvador maravilhoso nós temos, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa minha mensagem foi uma boa obra, ou seja, ela honrou o Senhor e contribuiu para a sua glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu deixo essa mensagem para as nossas vidas nos dias de hoje. Quero agradecer a todos os irmãos que se inscreveram no canal, deram seu like, compartilharam. Bom, o canal não é meu, o canal é nosso. Curte, compartilha, comenta. Tá bom? Queria pedir a Papai do Céu que nos abençoe, nos guarde neste dia, com todas as sortes de bênção da eternidade dele, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.